Olá, apaixonados por futebol! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, onde a bola não para de rolar e as emoções são sempre intensas. Hoje é quinta-feira, 2 de outubro de 2025, e o mundo do futebol está a todo vapor, com resultados de tirar o fôlego de ontem e uma agenda recheada de jogos importantes para acompanharmos ao vivo. Preparem-se para um giro completo pelas últimas notícias, análises e os lances mais quentes do esporte que tanto amamos. O que já aconteceu? Resultados de ontem. Começando pelo que já aconteceu, a terça-feira, 1º de outubro, foi simplesmente espetacular, especialmente para os fãs da UEFA Champions League. Tivemos confrontos que pararam o continente, com um aguardadíssimo embate entre Barcelona e PSG, onde o time francês levou a melhor com uma vitória de 2-1, demonstrando por que é o atual campeão. Outro duelo de peso foi entre Mônaco e Manchester City, prometendo muita tática e talento em campo. Não podemos esquecer de Arsenal contra Olympiacos, Bayer Leverkusen diante do PSV, Borussia Dortmund enfrentando o Athletic Bilbao, Napoli contra o Sporting e Vila Real medindo forças com a Juventus. Uma rodada de gigantes que já nos deixou ansiosos pela próxima. Mas as emoções não ficaram restritas à Europa. O Campeonato Brasileiro também agitou a noite de terça-feira com jogos cruciais. O Palmeiras, buscando se manter na cola do líder Flamengo, goleou o Vasco por 3-0 no Allianz Parque, com 2 gols de Flaco Lopes, que está em fase artilheira, e um de Vitor Roque. Um resultado que reforça a campanha forte do Verdão. Tivemos também Mirassol vencendo o Red Bull Bragantino, por 1-0. Sport contra Fluminense em uma partida disputada que terminou 2-1 para o tricolor carioca, e um clássico eletrizante entre Internacional e Corinthians, que ficou no 1-1. Com direito à polêmica com o VAR sobre um pênalti, que a CBF prontamente divulgou os áudios da cabine para esclarecer. Botafogo jogou contra o Bahia e Santos encarou o Grêmio, completando uma noite de muitos gols e reviravoltas no nosso Brasileirão. E para os fãs das futuras estrelas, a Copa do Mundo Sub-20 também teve seu espaço. A seleção brasileira Sub-20, infelizmente, tropeçou ao perder por 2-1 para o Marrocos em sua segunda partida, complicando um pouco sua situação no Grupo C. Agora, com apenas 1 ponto após um empate com o México na estreia, o Brasil precisa de uma grande atuação contra a Espanha neste sábado, 4 de outubro, às 17 horas, para garantir a classificação para as oitavas de final. Outros confrontos importantes incluíram Argentina contra a Austrália, Espanha contra México e Itália enfrentando Cuba. O torneio está fervendo e revelando grandes talentos. Agenda de hoje, quinta-feira, 2 de outubro. Agora, vamos projetar o que nos espera hoje, quinta-feira, 2 de outubro. A agenda está repleta de jogos que prometem parar o país e o mundo. Na Europa, a UEFA Europa League entra em sua segunda rodada da fase de grupos, com partidas imperdíveis. O Sporting recebe o Lille, às 13h45, no que deve ser um confronto de alta intensidade. No mesmo horário, o Ludogorets enfrenta o Real Betis, buscando somar pontos importantes na competição. Mais tarde, às 16 horas, o Porto tem um desafio em casa contra o Estrela Vermelha, um jogo que terá transmissão pela Cazé TV, então já preparem a pipoca. Além desses, o Feyenoord joga contra o Aston Villa, prometendo um espetáculo de futebol ofensivo. No cenário nacional, o Campeonato Brasileiro segue com a 26ª rodada, trazendo confrontos de peso que podem alterar a tabela. Pela Série A, às 19 horas, o Vitória enfrenta o Ceará. Às 19h30, teremos Fortaleza e São Paulo, uma partida que poderá ser acompanhada pela Record, R7, Record Plus, Cazé TV no YouTube e Premiere, então opções não faltam para assistir a esse duelo tático. E para fechar a noite com chave de ouro, às 20h30, um clássico dos gigantes, Flamengo contra Cruzeiro, com transmissão pelo Sport TV, Globoplay e Premiere. Esse jogo é crucial não só pela briga pelas primeiras posições, mas também pela disputa acirrada pela artilharia do Brasileirão. Quem levará a melhor nesse embate de rubro-negros e celestes? Pela Série B do Campeonato Brasileiro, também teremos duelos importantes. O Paysandu recebe o Cuiabá, às 19 horas, e o Vila Nova joga contra o Criciúma, às 21h30. Partidas que valem muito na luta pelo acesso à elite do futebol nacional. O futebol feminino também tem seu espaço de destaque, com a Copa Libertadores Feminina apresentando confrontos como Corinthians contra a Independente Del Valle e Boca Juniors contra a Aliança Lima, mostrando a força e o crescimento da modalidade. A Copa do Mundo Sub-20 continua hoje com mais 4 jogos emocionantes. Os Estados Unidos enfrentam a França e a Colômbia joga contra a Noruega, ambos às 17 horas.
Mais tarde, às 20 horas, a África do Sul mede forças contra a Nova Caledônia e a Nigéria encara a Arábia Saudita. 4 partidas que prometem muita juventude e talento em busca da glória mundial. E na Copa da Argentina, um clássico local de peso, Racing Club contra River Plate, pelas quartas de final, às 20 horas. Um jogo que sempre entrega muita intensidade e rivalidade. Análises, polêmicas e notícias de bastidores. Além dos jogos, o mundo do futebol está sempre repleto de análises, polêmicas e notícias de bastidores. Falando em polêmica, a partida entre Internacional e Corinthians, que ficou no 1-1, gerou bastante discussão por conta de um lance de pênalti revisado pelo VAR. A CBF, buscando transparência, divulgou os áudios da cabine para esclarecer. No cenário internacional, o técnico Luiz Henrique do PSG não poupou elogios à atuação de sua equipe contra o Barcelona na Champions League, destacando Vitinha e Pedri como, segundo ele, os 2 melhores meio-campistas do mundo. O zagueiro do Barcelona, Jules Koundé, reconheceu a superioridade do PSG na partida, mostrando a humildade de um atleta de alto nível. E por falar em craque, Phil Foden do Manchester City vive um momento de ressurgimento, buscando protagonismo após um período de desgaste e contribuindo para a recuperação impressionante do seu time na temporada. O mercado da bola e as seleções também geram muitas manchetes. O técnico português Sérgio Conceição está próximo de assumir o comando do Al Ittihad, no que seria um grande passo em sua carreira também. Uma notícia inusitada, mas que promete dar o que falar, e é a convocação de Lucas Zidane, filho do lendário Zinedine Zidane, pela seleção da Argélia para os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, uma nova geração Zidane no futebol internacional. E o técnico Carlo Ancelotti, agora no comando da seleção brasileira, fez uma convocação para os amistosos contra a Coreia do Sul e Japão. A grande novidade foi a inclusão do lateral Vitinho do Botafogo, um jogador que atua no Brasil, para substituir Wanderson, que foi cortado. Uma aposta de Ancelotti no futebol jogado em casa, que certamente será muito observada pelos torcedores. A FIFA também está movimentando o noticiário. Há a possibilidade de ampliar o número de times permitidos por país na próxima Copa do Mundo de Clubes de 2029, passando de 2 para 3. Uma mudança que pode impactar a estratégia dos clubes e as competições continentais. Em outra notícia envolvendo a entidade máxima, o Corinthians foi condenado pela FIFA a pagar 1 milhão de euros ao Midtjylland, da Dinamarca, por atraso no pagamento de uma contratação. Um lembrete de que as obrigações financeiras no futebol são levadas muito a sério. E falando em assuntos delicados, a UEFA estuda a possibilidade de banir Israel de competições europeias, mantendo sua vaga nas eliminatórias da Copa do Mundo, após apelos de astros do futebol mundial pela exclusão do país. Uma decisão que, se confirmada, terá grande repercussão. Para quem gosta de acompanhar as jovens promessas, fiquem de olho em Lamine Yamal, do Barcelona, e Franco Mastantuono, do Real Madrid. São talentos que prometem muito, mas a carreira é de altos e baixos, como mostra a notícia de que, após uma partida apagada, Yamal pode ficar de fora da convocação da seleção espanhola. O futebol exige constância e evolução contínua. Onde acompanhar tudo? Para você que não quer perder nenhum lance, resultado ou notícia, existem diversas plataformas que oferecem cobertura completa e em tempo real. Sites como Go.com Brasil, FlashScore, LiveScore e os portais Lance00.pt e Ogol.com.br são excelentes fontes. Eles oferecem placares ao vivo, resultados, rumores de mercado, notícias de transferências, estatísticas detalhadas de jogos, formações táticas, comparações de jogadores e muito mais. Muitos cobrem centenas de ligas e torneios em todo o mundo, desde as grandes competições como UEFA Champions League e Copa Libertadores, até as ligas nacionais como Brasileirão Série A, Premier League, La Liga e Bundesliga. Com atualizações automáticas, você não precisa ficar atualizando a página para saber o que está acontecendo. Além disso, muitos desses portais também trazem informações de outros esportes como basquete, tênis e vôlei, para os amantes do esporte em geral. Conclusão. Chegamos ao fim do nosso giro completo pelo mundo do futebol de hoje. Espero que tenham gostado de se atualizar com as últimas notícias, os resultados de ontem e a agenda de jogos de hoje. O futebol é dinâmico, imprevisível e apaixonante, e estaremos aqui para trazer tudo o que acontece. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perderem nenhum conteúdo. Deixem nos comentários qual jogo de hoje vocês estão mais ansiosos para assistir e qual notícia mais chamou a atenção. Um grande abraço e até a próxima!